Bom dia, meu nome é Leonardo e este é o Filosofia e Fé Cristã. Bom, o áudio de hoje é para fazer um resumo do que foi feito até aqui. Anteriormente, os outros áudios foram a explicação da pretensão do objetivo mais fundamental desses áudios, que é tratar essa difícil relação entre filosofia e fé cristã. E aí foram colocados os problemas principais em torno disto, tanto quanto o problema teórico, o problema histórico, do embate, muitas vezes doloroso, entre essas duas áreas, a filosofia de um lado, a fé cristã de outra, como também os problemas práticos, cotidianos, corriqueiros, que nós elencamos aqui nos áudios anteriores, como sendo, por exemplo, o aluno cristão do ensino médio, adolescente, que aprende algo na igreja, na escola bíblica, e quando chega à escola, em algumas disciplinas, em algumas áreas, em alguns tópicos específicos, se depara com algo radicalmente diferente do conteúdo da sua fé, da sua cosmovisão. E nesse sentido, ainda não tem a capacidade formativa, até mesmo pela idade, de entrar em uma discussão mais pormenorizada sobre o assunto. Ou então, o estudante cristão, que vai fazer um curso de filosofia ou algum outro curso da área de humanidades, e que muitas vezes não entra em um debate, não conduz uma argumentação em torno de um confronto de ideias ou de cosmovisões, porque fica inibido até mesmo pela própria titulação do professor que está diante dele, né? É bem aquela questão, quem sou eu para debater com um professor que fez doutorado, que fez pós-doutorado, etc e tal. E o objetivo então desses áudios é justamente tratar disso. Como se dá essa e por que é tão complicada, tão complexa essa relação entre filosofia e fé cristã. Os áudios poderiam ser conduzidos em torno de questões gerais ou até mesmo questões mandadas por pessoas que escutam, que os escutam, ou mesmo simplesmente eu contando algumas lembranças minhas da época da graduação em filosofia, as minhas algumas cicatrizes dessa época, mas eu mesmo necessito de, muitas vezes, esclarecimento sobre muitas dessas questões, apesar de já ter feito um curso de graduação em filosofia, outros estudos. Bem, então nesse sentido procurou-se um texto norteador. Obviamente que o texto norteador aqui é a Bíblia, são as Sagradas Escrituras, que é a palavra inerrante de Deus. É o nosso centro. No caso específico da filosofia e fé cristã, o livro adotado, que foi o livro que escolhemos aqui, é o livro do Colin Brown, Filosofia e Fé Cristã, que estreou no Brasil aqui em 83, tem sucessivas edições. Essa edição, por exemplo, que eu tenho é a de 2007. Não sei informar se houve alguma outra edição do mesmo livro. Seria interessante que, para quem se interessar em acompanhar aqui os áudios, conseguisse o livro. Eu não sei, realmente não fui atrás, não sei se ele é de fácil acesso hoje em dia. Esse aqui que eu consegui foi num sebo, mas seria interessante que se pudesse acompanhar a partir dele, porque vai nortear, vai guiar, é uma pessoa altamente abalizada para guiar aqui os nossos estudos.
E tais estudos, já na parte introdutória, o Colin Brown ele coloca muito bem que se é um casamento entre filosofia e fé cristã, não é um casamento ideal e é um casamento muito complicado. E em muitos casos pode nem ser considerado um casamento. E aí já na introdução, aqui na página 11, ele já coloca, por exemplo, o embate primeiro, digamos assim, já na igreja primitiva, em que de um lado você tinha propriamente, e aí eu estou fazendo um resumo do que foi visto nos áudios anteriores de uma forma bem pormenorizada. Você tinha um embate aqui entre Justino Marte e Clemente de Alexandria, de um lado, que diziam que a filosofia tinha sim a sua importância, que muitos pagãos tinham sido levados à fé cristã a partir da filosofia. E por outro lado, você tinha Tertuliano, que era radicalmente contrário, que dizia que a filosofia era a raiz de heresias. Bom, a minha postura com relação a isso, e não sei nem dizer se é propriamente minha, porque eu a tomo da leitura que eu faço de Agostinho de Hipona. Agostinho ele considera a filosofia importante, muito embora no decorrer da vida episcopal dele, ele vai abandonando. Isso é notório até chegar ao ponto de escrever a obra Retratações, em que, de uma forma geral, as retratações dizem: olha, quando eu era mais jovem, eu estava muito preso ao neoplatonismo, ainda estava muito preso àquele meu passado como professor de retórica, e eu falei muita coisa que não deveria ter sido falada. Ele vai dizer, eu deveria ter falado da Bíblia, eu deveria ter falado de Cristo, eu deveria ter falado das Sagradas Escrituras. Pois bem, e nesse sentido, ele trata, então, com uma certa cautela a filosofia. Por exemplo, Agostinho tem uma clássica abordagem sobre isso, em que ele diz que os gregos produziram boa filosofia, chegaram às portas do céu, mas não entraram, porque faltava-lhes a noção do logos encarnado, a noção de que aquele logos, de que aquela razão que eles tanto trabalharam e bem trabalharam, como é o caso de Platão, mas faltava-lhes a noção de que aquele logos ele encarnou, andou e caminhou entre os homens e iluminou aos homens, aos que creram em Cristo Jesus. Da mesma forma, o Agostinho também trata que, assim como foi importante aquele ouro que os egípcios deram ao povo hebreu depois da 10ª praga, e aquele ouro foi importante depois no deserto, na manufatura, na fabricação do tabernáculo e dos seus utensílios, assim também a filosofia grega, assim também a cultura greco-romana, de uma forma geral, são importantes para o cristianismo, no sentido de que elas servem como uma espécie de arcabouço teórico que ajuda no processo de evangelização cristã. Então, nesse sentido, eu tenho a mesma postura. Eu considero que a filosofia é importante, mas se deve ter muito cuidado, muita cautela, muita prudência e sempre iluminar. É o conselho que eu dou a quem estuda filosofia e é cristão. Quando você estiver lendo um livro, pegue a Bíblia e ilumine o que você está lendo. Se pergunte quais as consonâncias e quais as discrepâncias com relação às Sagradas Escrituras, que são o centro, o foco. E aí os seus estudos de filosofia correrão razoavelmente bem. O Colin Brown ele mostra que teve muitas dificuldades em escrever esse livro. A princípio, um acadêmico que pegue esse livro vai dizer que ele não é um livro sério, porque ele trata aqui de mais de 400 pensadores e, para pegar um exemplo clássico, ele trata Hegel em mais ou menos 4 ou 5 páginas. E aí uma pessoa vai dizer assim, como é que eu posso tratar Hegel em 4 ou 5 páginas? Esse livro é sério, não vou lê-lo, vou jogar no lixo.
Mas aí é importante ir para a introdução